Vou subir aqui agora o Thiago do Reflexão Palmeiras, que faz um trabalho muito legal. Para quem não conhece, vai lá na página do Instagram, no YouTube, Thiagão do Reflexão Palmeiras. Deixa eu tirar aqui a pergunta do Bruno. Thiagão, boa noite, prazer estar recebendo você. E fica à vontade para fazer sua pergunta aí para o nosso convidado, Pedro Marcos, da Jovem Pan. Senhores, muito boa noite. Quando surge, satisfação imensa estar aqui participando da bancada novamente. A mídia alternativa palmeirense, mais uma vez, dando show, né, no seu conteúdo. Pedro Marques, obrigado, cara, por esse espaço que você está dando para nós. É uma satisfação falar com você. Eu sou o Thiago do Reflexão Palmeiras, como foi falado aí, tanto no YouTube, lá no Instagram, no @Reflexão do Pau. Nós falamos sobre o Palmeiras de uma forma mais reflexiva e fazendo jus a esse nome de reflexão. Eu quero fazer uma pergunta para você, que já vi que você respondeu sobre diretoria, sobre Leila, você já falou um pouco sobre suas experiências ali na beira do gramado, sobre cobertura, jogos marcantes. Nada mais justo do que falar do próprio Abel, o nosso querido mestre Abel de Allianz Parque. O Abel Ferreira, assim como você, ele faz parte de uma nova geração no esporte, né? Você na geração da cobertura do esporte e ele como profissional ali de futebol diretamente, como treinador. E nós temos na cultura do Brasil muito esse negócio de chupou laranja com quem, jogou aonde, o histórico. Muitas vezes os cabeças brancas se entendem mais especialistas do que a nova geração ou do que aqueles que têm menos tempo de bagagem, né, mas menos longevidade, que é o caso do Abel, que é um treinador relativamente jovem na profissão, mas imensamente vencedor. Na minha modestíssima opinião, o maior treinador da história do Palmeiras. É que quando a gente está no olho do furacão, a gente não percebe isso, mas a história vai mostrar, daqui 10, 15, 20 anos, vamos falar do Abel Ferreira, e nós estamos vendo o Abel Ferreira trabalhar no Palmeiras. Falando sobre isso, olhando para o cenário, né, do futebol brasileiro, nós vemos que de 2019 para cá, muitos treinadores estrangeiros passaram pelo Campeonato Brasileiro. Aproximadamente, aí, pelo que eu levantei aqui, mais de 20 profissionais, mais de 20 técnicos estrangeiros passaram pelo Campeonato Brasileiro, mas poucos deles tiveram a visibilidade, né? O flamenguista chora a saída do Jesus até hoje, o santista lamenta o Sampaoli até hoje, mas ninguém, ao meu ver, teve um trabalho tão firme e tão sólido quanto o Abel está tendo hoje, e ele está em vias de fato aí de ganhar o Campeonato Brasileiro com muita justiça. Agora, na sua prisma de quem cobre o Palmeiras, de quem está lá do portão para dentro, fala para nós o que o Abel faz de diferente que deixa de legado para nós, não só torcedores, mas principalmente para os treinadores brasileiros, né? Porque alguma coisa está acontecendo lá para ele ter tanto bom resultado, visto que o Palmeiras ele teve muito mais finais do que títulos. Se tivesse ganhado tudo, seria um absurdo, né? Os alienígenas levariam ele embora para outro planeta. Mas de tudo que ele ganhou, o que está deixando de legado para os treinadores brasileiros, os jogadores brasileiros e também, porque não, a imprensa, né? Porque nós vemos que na imprensa tradicional muitos o amam, muitos o odeiam, muitos o criticam, mas o fato é que o Abel está em todos os programas aí. Eu queria que você fizesse uma análise para nós do que nós aprendemos com o legado Abel Ferreira. Obrigado aí pelo espaço, gente. Muito obrigado, Thiago. Eu acho que o Abel Ferreira é um cara muito estudioso, inteligente, gosto da ideia que ele tem de futebol. E algumas cenas são emblemáticas. Quando ele chega no Palmeiras, a gente sabe, um clube gigante, com mais de 100 anos de história, ele acabou protagonizando ali uma cena que em 100 anos de clube a gente não viu. Pelo menos eu não lembro de outro técnico ter feito isso. Juntar todos os funcionários da academia de futebol, desde a diretoria, a faxineira, o motorista do ônibus. Ele acabou juntando todo mundo e falou: olha, eu sou Abel Ferreira, estou chegando agora, serei técnico do Palmeiras. E aí o Palmeiras chega numa decisão de Copa Libertadores, lá estão os funcionários do clube para poder passar aquela palavra de incentivo, para poder passar aquela energia positiva para os jogadores. Isso também se repetiu na segunda final de Libertadores, nas viagens do Palmeiras até o Mundial de Clubes. São cenas assim bonitas, são cenas acho que inéditas na história
do Palmeiras, de união, de você, de alguma forma, juntar todos os departamentos, né, em uma coisa só, como ele próprio diz, né? Todos somos um, enfim, é algo que eu acho que é bem legal no Abel Ferreira. Dentro de campo, tem uma coisa também que é muito diferente do Palmeiras do Abel, que eu não sinto, ou pelo menos não vejo no futebol há algum tempo, pelo menos aqui no futebol brasileiro, e vejo isso se refletir na torcida do Palmeiras, porque nos momentos de dificuldade, o torcedor ele sempre fala: peraí, o Abel tem um plano, sabe? O Abel Ferreira ele tem um plano, ele vai estudar o time adversário, ele vai saber onde é o ponto fraco daquele time, ele vai trabalhar em cima disso e o Palmeiras vai sair vitorioso. E, cara, é impressionante a capacidade desse time, a reação desse time dentro de campo. O jogo contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, surreal. O Atlético teve a capacidade, teve a possibilidade, mas não teve a capacidade de fazer. Poderia ter feito 3-0 no Palmeiras, liquidado ali aquele jogo. E o Palmeiras, mesmo atrás do placar, vai lá no segundo tempo com uma força, né, sabe, um fator psicológico muito forte mesmo, e arranca um empate em Belo Horizonte heróico, sabe, assim, aquela coisa de você não desistir, sabe, você acabar colocando isso na cabeça do jogador. Eu acho que é um trabalho que precisa ser reconhecido, sabe? Você ter esse fator psicológico muito forte, eu não consigo, sabe, colocar como alguns falam, sorte, sei lá, acontece. Acho que no Palmeiras já aconteceu várias e várias vezes, né? Momentos assim, talvez de sorte, sabe? Então, eu acho que o Abel Ferreira ele tem essas duas coisas diferentes, assim. Eu acho que a capacidade de interligar tudo, de sentir que o funcionário, né, a faxineira, o motorista do ônibus, também o diretor, sei lá, eles têm uma função importante para o funcionamento do time, o nutricionista, a psicóloga, né, ele dá ali a devida importância, o reconhecimento, porque todo mundo, no final das contas, acaba fazendo parte de um time de futebol, e isso eu não vi nenhum outro técnico fazer no futebol brasileiro, ou até mesmo dirigente, muito difícil ver dirigente que faça isso que o Abel Ferreira fez. E dentro de campo, essa coisa, essa força psicológica, mental, que para mim é até assustador, assim, é um negócio espetacular, cara. Já aproveitando esse gancho, você acha que esse estilo do Abel, ele caberia na seleção brasileira, por exemplo? Eu, como torcedor, né, obviamente que eu não quero que o Abel vá para a seleção brasileira, mas não pelo seu sucesso profissional, mas porque acho que ele tem que ficar aqui no Palmeiras, se sair, que seja para outro time da Europa ou até mesmo a seleção de Portugal. Mas você acha que esse espírito do Abel caberia na seleção brasileira? Você acha que ele se daria bem ou não? O que você entende ali acompanhando ele no dia a dia? O Abel Ferreira ele ficou suspenso e ele retornou agora na partida contra o Goianiense, Atlético Goianiense, lá no Trancioli. Eu queria muito ter feito essa pergunta na goleada do Palmeiras contra o Coritiba, mas ele estava suspenso. Porque eu acho, viu, Thiago, que assim, hoje o Abel Ferreira, pela estabilidade que ele encontrou no Palmeiras, pela forma de trabalhar, a estrutura do Palmeiras, que é um negócio assim maravilhoso, a estrutura do clube é top pra caramba. Eu acho que ele não sai do Palmeiras para dirigir outro clube, até mesmo da Europa. Pelo menos esse é o feeling que eu tenho em relação ao Abel Ferreira. Trouxe a família para cá, depois, né, de muita batalha aí nos bastidores, enfim, negociações. E ele, acho que estava certo, porque a gente sabe como é que é o mercado aqui do futebol brasileiro, dos técnicos. Hoje você está por cima, amanhã você está por baixo. O dirigente te garante num dia, no outro te manda embora. E aí, às vezes, você trazer toda a sua família para cá, enfim, eu acho que, por um lado, ele teve razão em enfim, acabar prolongando tanto e não trazer a família imediatamente, né? Mas a seleção é uma coisa que mexe com o técnico, com o jogador, com o torcedor, e eu acho que a seleção, seja do Brasil ou de Portugal, porque a gente sabe que o presidente da Federação Portuguesa gosta muito do Abel Ferreira, eu acho que a seleção pode tirar o Abel do Palmeiras. Clube, no momento, não. Mas a seleção brasileira ou a portuguesa, e eu acho que no momento a gente deveria se preocupar mais com a seleção portuguesa
pode acabar tirando o Abel Ferreira do Palmeiras. Sobre se ele seria um bom técnico de seleção, eu acho que existe uma diferença entre você ser técnico de clube e técnico de seleção, porque a gente sabe, às vezes a gente acaba acompanhando aqui no noticiário, o Tite tem pouquíssimos dias para preparar os jogadores antes de um amistoso, de uma competição importante, né? Diferente de um clube em que, apesar dos pesares, aqui no futebol brasileiro o calendário é mais apertado, você às vezes tem uma semana ali, tem alguns dias aqui, você treina, né, alguns quesitos, tal. Na seleção é um pouco diferente. Você passa a observar mais os jogadores em seus respectivos clubes e acaba tentando, né, juntar ali o melhor de cada um em prol da seleção. O Abel Ferreira, eu acho que ele tem uma carreira no futebol, talvez mais de 20 anos, certamente, pelo que ele já fez como jogador, agora como técnico está, de fato, começando a sua carreira. Não concordo com o termo iniciante, que o Nilson acaba falando lá na Jovem Pan, acho que não, iniciante não, pelo que ele já conquistou, pelo que ele já mostrou de bagagem, tudo. Mas, de fato, ele está nos primeiros anos da carreira dele. Dirigiu o PAOK na Grécia, dirigiu o Braga em Portugal, aliás, conseguiu a melhor colocação do Braga no Campeonato Português, né? E no PAOK, acho que ele não conseguiu realizar aquilo que ele esperava, o que ele imaginava, mas o credenciou, aquela passagem no PAOK acabou credenciando a ser técnico do Palmeiras e agora está aí, né? Quase 2 anos, é o segundo técnico mais longevo do Brasil, um trabalho muito consistente. Eu acho que justamente por esse fator psicológico, eu acho que ele pode ser sim um bom técnico para a seleção brasileira, porque ele é um cara que sabe lidar com qualquer tipo de ambiente. Acho que a experiência dele como jogador acaba ajudando bastante o Abel nessa parte, de saber conduzir, de saber dar o espaço ali de cada um, tal, de fazer um grupo, né, harmonioso. Então, eu considero que a seleção, no momento, é uma ameaça para aqueles que querem a permanência do Abel Ferreira no Palmeiras. E acho que sim, acho que ele seria um bom técnico para a seleção brasileira ou a seleção de Portugal.